Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa tarde. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online deste dia, 28 de outubro de 2025. E hoje nós estamos em Provérbios 17, 18 e Marcos 7, 20, do Bíblia Online, que é o site que a gente sempre costuma ler, né? As escrituras sagradas. Hoje nós estamos preparando um material novo para o canal e então vamos aproveitar já para fazer a gravação de Bíblia online, ok? Então diz assim, ó: a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quando a resposta de Deus, como estamos vendo nas lives anteriores, a semente de Deus, ela está no ser humano. Em várias áreas existe a semente de Deus, que são as respostas dele, como nós estamos vendo nos vídeos. Mas quando se refere ao ser humano, que também é como resposta diante de Deus, há que se observar se do homem vai sair, como diz a palavra, o fruto bom, porque o fruto se vê a árvore, né? A forma que ele conduz, a forma como ele reage, a forma como ele administra ou escolhe, o que ele faz, as ferramentas que ele utiliza, a forma como ele estabelece, fala muito sobre se Deus está fazendo, se Deus está tendo resposta, se Deus está tendo espaço para ser resposta ali, ou se Deus está tendo uma resistência chamada, como as escrituras dizem, de soberbo. A Bíblia fala que ao soberbo Deus o resistirá. Porque é muito relativo, quando Deus criou o interior do ser humano, antes da formação física do planeta, Deus definiu como seria o ser interior. E Deus colocou de que do que saísse de dentro do homem, ele se alimentaria. Então, da resistência, se houvesse soberba dentro do homem, o que é a soberba? É quando o ser humano, em vez de ouvir o que Deus está orientando na essência dele, o ser humano impõe a vontade dele. Quando o ser humano impõe a vontade dele a todo custo, e essa vontade dele não é a essência de Deus, uma coisa é quando se coloca a essência de Deus. Então ele está sendo firme naquilo que ele está fazendo, o que ele está querendo, porque ele está dentro da essência de Deus, porque ele está obedecendo a Deus, porque Deus o mandou fazer daquele jeito, ele está cumprindo a vontade de Deus. Então, ele está dentro do querer de Deus. Agora, se ele não faz e não vive a essência de Deus, ele está sendo soberbo, não é com as pessoas, mas é com Deus. A primeira soberba não é um maltrato humano, também é uma soberba, mas a primeira delas é a insensibilidade com Deus. Quando o ser humano ele não é sensível para entender que Deus quer fazer dele um tipo de plano, um tipo de propósito, um tipo de resposta, ele sempre se esquiva, ele sempre sai, né? Sai da presença de Deus ou da direção que Deus está dando, ele não está administrando a sua vida como um plano de Deus, uma resposta de Deus. Ele não se importa se Deus o chamou para ser resposta. Ele não se importa se Deus o chamou para agir, para alguma coisa que ele tem que fazer. Ele sempre está no anonimato, né, no ocultismo. E tudo isso faz com que, naquilo que está escondido, e tudo isso faz com que o indivíduo, em vez de ser um canal de bênção e de resposta de Deus, ele comece a ser um canal de autodestruição para ele mesmo, destruição para ele mesmo. Porque uma vez que o indivíduo resiste, o fator da originalidade espiritual, emocional e física dele começa a entrar em convulsão, em congestionamento. E isso faz com que a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. A formação que Deus fez nas essências já pôs de que aquilo que estivesse no homem sairia para fora e iria gerar um resultado externo e interno. Então, quando o homem resiste às essências de Deus, está resistindo ao próprio desenvolvimento próprio, e isso dá efeito colateral, presente, a médio e longo prazo. Então, a soberba, soberba não é só o que os outros fazem externamente para outros, mas inicialmente, primeiramente, o que já está fazendo, né, às escondidas com Deus. A soberba, ela adianta a preparação da ruína. E a altivez do espírito impor contra Deus. Deus fala, mas eu não quero fazer. Deus falou, mas eu não vou fazer. Deus disse para ir, eu não fui. Né?
Deus disse para ter cuidado, eu não cuidei. Enfim, Deus fala tanta coisa pra gente. E aí, quando o indivíduo é alto no seu espírito, mas sem a essência de Deus, ele adianta a queda. E dizia, o que sai do homem fora da essência de Deus, que não está na essência de Deus, o que vai acontecer? Qualquer coisa que sai da essência de Deus contamina o próprio homem. Então, se a gente não vive na orientação da palavra, não é porque a gente é os donos da verdade, não somos. Se a gente fosse dono da verdade, a gente seria dono de Deus. Como é que a gente é dono de Deus? Não existe. Não tem como ser dono de Deus. A verdade é que a gente deixou de viver a nossa imposição egóica e preferimos a palavra de Deus. Quem não prefere a palavra de Deus, este sim quer ser dono de uma verdade que não existe. Ele quer ser dono de uma resistência, de uma imposição que não tem essência e que precede a ruína e contamina o próprio homem. Então, como que a gente discerne quando alguém deveria ter sido resposta de Deus e não foi? Quando ele resiste, não faz. De que alguém devia ter suprido, auxiliado, fortalecido, ser presente na realidade e ignorou. Tanto faz o que Deus fala, para mim é invisível, né? É incolor, não tem cheiro, não tem cor, não tem direção, não tem nada. Para mim, o que Deus falou tanto fez. Então, o que sai do homem em si, sozinho, é uma mentalidade já influenciada destrutivamente, contamina ele mesmo. Ele não sabe, mas as direções dele própria contamina ele, contamina o que ele faz, contamina o seu resultado, contamina tudo que ele faz. Por quê? Porque está negando a essência de Deus. Então, aí esse indivíduo não é a resposta de Deus, não é o fruto de Deus. Fruto e resposta de Deus é quando Deus fala e a pessoa faz. Quando Deus orienta e a pessoa cumpre. Quando Deus ordena e a pessoa diz, eis-me aqui em presença, trina, né? Espiritual, emocional e física. Então há uma diferença. Deus quer usar muitos, Deus quer usar tudo, mas é igual aquela figueira, quando Jesus chegou perto e disse, você está cheio de folha, eu não tenho fruto. E aí ela morreu. Ela deixou de dar a vida que ela tinha, porque ela não tinha fruto, era só aparência. Então, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, né? Nós somos feitos para Deus para dar resultado, para dar fruto na presença dEle, ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.